Qual que é esse caso? Porque toda vez que eu vejo alguém falar de Varginha... tá. O Roswell, ele é um... Todo mundo ele compara não foi, com ele esse não caso. foi o primeiro, né, caso de ufologia, assim, mas ele foi um boom na época, porque a história é muito parecida com Varginha. Caiu lá um objeto, porque Varginha também tem o pré-contato, né, com a criatura no terreno. Eu não sei se as pessoas costumam procurar fundo. Assim. O pré-contato que você fala parece que cai algo, né, numa zona Porque rural, né? o Varginha, antes de ter esse contato dessas moças, As na três época moças, meninas, as três né, meninas, né? com a criatura, teve antes um contato de um fazendeiro com um objeto. É muito parecido a história de Roswell e Varginha. Ou seja, é um objeto que estava ali voando e tal. E aí, aparentemente, esse objeto tinha algum defeito, assim como em Roswell. E estava quase caindo, mas no caso de Roswell, é dito que o objeto caiu. No caso de Varginha, o objeto conseguiu ali sumir. Sumir no meio da mata. Algumas pessoas falam que caiu no meio da mata e foi recuperado pelo exército, né? Mas tem gente que fala que não, que só sumiu mesmo. E aí essa criatura não conseguiu entrar nesse objeto e ficou para trás, né? Tem essa história também. Inclusive, até voltando um pouco na história do Chupacabra, tem uma parte da história de Varginha que tem também as mortes dos animais no zoológico. No zoológico. Que é muito parecido também de como o Chupacabra atacava. Que é uma história que liga na outra, assim, que você não tá esperando. Você não tá esperando, é um plot twist, né? Um negócio. É verdade. Então, se você montar assim, a história inteira, você fala, começou aqui, aconteceu aqui, veio pra cá, forma um mapinha, assim, que daí é um caminho viável, que pode ter sido real, tudo acontecer as mesmas coisas ali, sendo as mesmas criaturas, né? E o que eu percebo, Milho, é que quando as pessoas vão pesquisar o caso de Varginha, elas vão ficando impressionadas, assim. Eu vi influenciadores que não eram muito da ufologia e aí foram fazer essa publi lá pro filme, aí falaram, nossa, quando eu comecei a pesquisar, a gente vai muito a fundo, é um caso incrível de Varginha. Sim, tem muita pequenas histórias assim do mesmo interligando, da mesma época que vai se interligando. Então, voltando pro Roswell. Quer perguntar dos Roswell, como é que é o do Roswell? Fomos para outro assunto. O Roswell é a história parecida, né? Que o fazendeiro tava lá, tal, na terra dele, normal, e aí ele viu um negócio caído lá e chamou o xerife, né? Lá, chama o xerife. Xerife com a estrelinha, como eu imagino. Aí o xerife chega e fala, não sei que merda é essa. Que porcaria é essa aí? Fala, liga pro exército, fala, tem alguma coisa aqui que eu acho que vai interessar vocês. Não sei se caiu alguma coisa do céu, um satélite, alguma coisa assim, né? E aí chama o exército e tal. E aí lá, supostamente, né? Porque ufologia a gente tem que sempre falar assim, né? Tudo sobrenatural, sempre supostamente. Supostamente tem vídeo, inclusive, que as pessoas comentam, você contar quanto supostamente você falou aqui. Mas tem que ser assim, galera. Eu posso afirmar. Eu sempre uso reza a lenda, né? Reza a lenda, supostamente, é dito. Mas assim, é o que eu sempre falo. Bom, depois eu dou minhas teorias, mas não tem como dar certeza. Com fé também assim, com não Deus. Não posso confirmar assim. se é real ou não. Mas aí dizem que o exército foi lá, pegou o disco voador, né? E esse disco voador tinha uma parte metálica também que parecia, sabe essas mantas metálicas que põe, que normalmente quem usa é o bombeiro, né? Pra cobrir a pessoa com frio e tal. Ou a pessoa que. Ou o não, as metálicas é pra que a pessoa tá viva ainda, aquela que ela parece um papel laminado. Isso, ela mantém mais tinha um material mais ou menos assim naquela época, nos anos 60. Só que ao mesmo tempo que ela era assim, maleável, ela era muito resistente. Resistente como metal mesmo, não conseguia rasgar, cortar, nada. Entendi. E aí tem uma foto de 2 soldados segurando esse material assim, né? E aí tem gente que fala, mas isso aí era papel alumínio, alguma coisa assim, né? Mas é dito que essa foto, na verdade, é esse material alienígena, desse objeto e tal. Lá. E tem toda a cara de ser alienígena, né? No Roswell, aí tem algumas versões. Tem versão que fala que recuperaram, se eu não me engano, 2 seres já sem vida, né? Que é o clássico Grey, né? O clássico ET que todo mundo conhece. Como que é esse Grey? O Grey é aquele que é a cabeça grande, o olhão, esse aqui. Que é o clássico. Aqui, ó. Ai, que bonita essa tatuagem. Dá pra ver aí, ó? Dá pra ver, Diogo? Essa tá bonita. Bonita mesmo. Esse aqui é o clássico Grey. Esse é o clássico ET mesmo. O ET que você pensa em ET, você pensa... Tirando do Spielberg, você pensa nesse. Muito bonita a tatuagem. Foi o tatuador Ian que fez. Eu fiz ano passado. Inclusive, tô atrás de um tatuador porque eu vou fazer um Ouija aqui. Ele é aqui de São Paulo, é bom, viu? Vou te indicar depois. Me indica. Eu vou fazer um Ouija igual no tamanho da sua, né, no braço todo aqui. Um cara vai ser muito um Ouija. Bom. Então, aí capturaram 2 criaturas assim.
E aí tem também versão que fala que, na verdade, é um falecido e um ainda com vida, que faleceu, na verdade, no momento de um exame, como se fosse uma autópsia num Mesma bicho coisa de vivo. Varginha. Então, é muito parecida a história. Mesma coisa de Varginha. Sei lá, é muita coisa, muita história ufológica, acontece muito longe uma da outra, muito que distante. Aconteceu lá na fazenda do seu Valente, Do seu Valente. mas ao mesmo tempo aconteceu lá na cidade grande, não sei da onde, de outro país, na Suécia, por exemplo. Que uma pessoa não tem contato com o outro para contar a mesma história, gente. Tem muita coisa assim. É igual sobrenatural. É igual. A pessoa não tá ganhando nada com aquilo, de inventar aquela história, nada. Tem gente que explora depois comercialmente? Tem. Né, que passou por aquilo e acaba vendo ali um negócio. E aí, tanto que tem muita... Tem uma coisa também que a gente chama de síndrome do abduzido. Que é, como a gente estava falando de fama no começo do programa, quando a pessoa viveu esse tipo de caso, e aí ela fica famosa, né, pelo que ela viveu, contando a história dela ali, depois passa, né? Porque depois passa, a pessoa esquece da história, acabou. Ninguém lembra mais quem viveu aquilo. E aí a pessoa começa a se sentir triste porque ela não tá mais famosa com aquela história. Aí ela começa a inventar outras histórias em cima daquela. em cima daquela para poder voltar a aparecer. Então isso chama síndrome do abduzido. Síndrome do abduzido. E aí muita gente que acaba caindo nesse ciclo começa a comercializar histórias que ela já está inventando. Então, Entendi. Por isso que ufologia a gente tem que tomar muito cuidado com o que investiga e que assunto conta, porque tem muita história que você vê que no começo tem uma verdade ali, mas depois você vê que tá fantasiando um pouco, sabe? E aí tem que tomar esse cuidado. E aí, não lembro mais o que eu estava falando no começo. Não, você estava falando dessa questão do Roswell, que são muito iguais, né? Mas tem muitas histórias que é alguém que não ganhou nada com aquilo. Que a pessoa, na verdade, nem queria contar pra ninguém, sabe? Que a pessoa ficou uma sensação ruim de ter visto algo que ela não sabe o que é. Agora já vi. Sim, como é que eu vou tirar essa imagem da minha cabeça? Todo mundo querendo saber. Principalmente gente que fala que passou por abdução, que passou por exames e tal. Nossa, sim. É algo que a pessoa nem quer contar pra ninguém, porque às vezes ela demora anos pra contar pra família. Eu não tem, assim, eu não vejo por que a pessoa, se não aconteceu nada, se é pura invenção da cabeça dela, por que ela guardou tantos anos essa história? Não faz sentido pra mim. Alguma coisa aconteceu. Pode ser sobrenatural? Pode. Pode ser algo real de um ET, né? Que não é da Terra, mas existe. Não sei. Alguma coisa aconteceu. Então, isso eu sempre essa é a minha indagação e eu fico quase doido pensando nisso. Porque quando eu tava lá em Varginha, depois que eu passei nessa funilaria, peguei a escada, gravei e tudo mais... Aí uma senhorinha saiu, uma senhora negra assim saiu, ela tava indo pra feira, tava toda bonitinha, com uma bolsinha, pensei que ela tava indo pra feira porque ela tava com uma sacola, daquelas grandonas, eco bag. Aí ela olhou pra mim assim, eu falei, bom dia, ela falou, bom dia, tá gravando um negócio de ET aí, né? Aí já sabe. Que era vizinha, Chegou né? naquele muro, ela já sabe. Aí eu falei, e a senhora viu alguma coisa aqui? Aí ela, vi, menino, né? Eu não vi a criatura, mas eu vi, foi uma bagunça. Quando eu cheguei aqui, já tinham levado a criatura embora e tal, e assim, as meninas estavam chorando, estavam desesperadas. Aí ela, bem aquela coisa de pessoa da cidade, né, do interior. E a dona fulana ali que mora ali, a gente levou pra casa dela. A filha dela disse que viu também de longe. Eu falei assim, porque jura? Teve essas meninas que viram, que foram o foco, né, do Isso, contato. as três, né? A Valkyria, Liliane... Eu não lembro o nome dela. A Valkyria, Liliane e tem a terceira. Mas é dito que teve outras pessoas que viram também, né? Não no contato ali direto, olho a olho, isso, de longe. Viram um negócio lá e tal. E aí ela começou a contar a história e falou em primeira pessoa. Eu vi, eu tava, sabe? Eu fui, eu tava. E eu falei, a senhora topa gravar? Aí travou. Parou. O problema é ai, não, contar pro mundo, né? Tô atrasado. É isso que você falou. Não quer contar. Sim, e por que a pessoa viu, ouviu, estava no dia e não quer contar? Sim. Aí tava num Uber lá em Varginha, aí o motorista falou assim, eu falei, você, motorista, né? Mas e aí, você morava aqui na época? Ele vive minha vida toda em Varginha, vivo até hoje, né? E teve esse negócio mesmo, ele falou, teve, foi um caos, mas aí ele deu uma opinião, né? Ele falou, eu acho que foi uma histeria coletiva, mas teve.
teve algo, mas eu não vi. Eu ficava vendo, Não sabe, ouvindo se pelo ET, rádio. se foi alguma coisa diferente. Não sabe. Porque tem muitas histórias de era uma experiência do exército, né? Alguma coisa assim também. É, e aí ele fala que ele falou pra mim que o exército tava. Um dia um motorista também aqui em São Paulo, eu voltando da balada. Ele voltando da balada, ele falou assim: não, meu pai, ele era médico, ele já faleceu, mas ele trabalhava no hospital, no Humanitas, quando a criatura chegou. E foi uma bagunça. Ele falou que tinha até paciente saindo do quarto para ver o que tá acontecendo, porque foi um caos. Então, Milho, teve algo. Cara, como eu queria voltar no tempo, apertar um botão assim, fazer. E eu deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Dá pra fazer um filme disso, né? Sim. Aparecer em Varginha no dia 20 de janeiro, à tarde, assim. Tipo, que hora que aconteceu? 5 da tarde? 5h30? Então eu quero aparecer às 3 da tarde, daqui a pouco. Vai ficar lá esperando. Daqui a pouco, eu esperando, e eu com o celular, porque eu sou viajante do tempo, eu com o iPhone lá. Ia ser sensacional. Imagina. Poder reviver essas histórias e você tá lá e... Vendo. Foi real. Não, esse aqui não foi real, esse aqui foi. Porque falam que Varginha não foi uma criatura só, foram várias. Né? Aparentemente foi um objeto que tinha algumas que acabou se acidentando. Uma acabou lá nesse contato aí com essas meninas, né? E outras aparentemente conseguiram fugir. Não sei como é que funcionou depois pra eles.